O ouvinte deve ter muitas dúvidas, como, né, a gente mesmo que fala do assunto e traz o assunto sempre busca algum esclarecimento, sempre se defronta com algum esclarecimento sobre esse complexo pacote, né, da emenda constitucional para limitar os gastos públicos aí, que é uma das propostas mais importantes e caras desse governo interino do presidente Michel Temer. Bom, vamos lá, preste bem... Definitivo, né? Definitivo. Vamos lá, então, Denise. O Denise está com a gente aqui, o Arcon pediu, a gente atende o pedido. É o pedido de Natal do Arcon. Traz a Denise para explicar para o ouvinte da Jovem Pan esses pontos cruciais dessa PEC. Primeiro a gente pode começar, Denise, o que é PEC? Uma emenda constitucional, a proposta de emenda, ela alterou na Constituição as regras de correção das despesas do governo. Então isso agora é previsto em Constituição, as despesas não podem subir mais do que a inflação no ano anterior. Este ano a gente deve fechar com uma inflação em torno de 6,5%. Então esse vai ser o parâmetro para o aumento das despesas no ano que vem. E aí vem os efeitos desse processo. Em princípio é muito positivo, porque elimina aquela gastança do governo. Ele vai ter que adequar tudo o que ele gastar dentro desse limite, né? Então, com servidores, com contratações, com concursos, com reajustes do funcionalismo. Agora, entra a questão mais preocupante, saúde e educação também está no meio, salário mínimo também. Ontem teve até votação de um adendo aí tentando tirar o salário mínimo, que ele segue outras regras, mas não houve essa exclusão na PEC. Esse ponto é um ponto crucial aí, de discordância, né, no pacote todo. Eu acho que é o ponto que gera maior insegurança quanto ao efeito prático que a gente poderá ter dessa PEC. É saúde, educação, que são áreas prioritárias, e essa questão do salário mínimo. Porque se o governo se enquadrar, ele pode não ter espaço para reajustar o salário mínimo no momento que tenha reajuste mais forte. Porque, por enquanto, no ano que vem, por exemplo, o salário mínimo vai subir por base da inflação, porque ele é uma combinação de inflação mais PIB. Como nós estamos com PIB negativo, então vai estar garantida só a inflação mesmo. Denise, mas o argumento alinhado à oposição diz que essas áreas estão ameaçadas com esse teto. Ameaçadas se o governo gastar demais em outras áreas. E na situação diz que não, que isso não vai interferir em gastos em setores cruciais como a saúde e educação. Explica essa história. Pode afetar se o governo não enquadrar as demais despesas dele. Então, como é que no bolo geral ele pode ter que tirar alguma coisa de saúde e educação? Esse que é o grande problema. Agora, eu acho que tem que a gente observar uma coisa: saúde e educação não necessariamente precisam de mais recursos, precisam mais de eficiência. A gente tem muita informação de desvio de verbas, de uso irregular de recursos. Aí a gente cai naquele termo de uma boa gestão? Boa gestão, consegue fazer muita coisa com esse dinheiro. A gente vê hospitais que ficam parados, com equipamentos parados, porque o governo não consegue levar adiante a contratação de médicos. A gente tem muito problema de gestão no país. Então, não falta dinheiro, na verdade. Falta eficiência, competência, combate ao desvio de recursos. Então, eu acho que por aí você pode minimizar, se o governo tiver mesmo a disposição de enquadrar as despesas de uma forma eficiente. Não é? Ele corte pessoal, terceirizados, vai reduzindo esse volume todo de gasto com a folha de salários, que ocasiona esse problema. Quando você vê a situação dos estados, por exemplo, eles não estão submetidos a essa PEC, mas o governo está querendo que eles se enquadrem em alguma coisa muito parecida. Quando você vai ver o rombo, a maior parte vem de servidores. Então você tem que parar com isso, você tem que enxugar o Estado e deixar ele cuidar com mais eficiência dessas áreas prioritárias. Agora, risco sempre há. Denise, agora, da dívida pública só, Denise, esse teto não se aplica aos juros. Não, da dívida nenhuma relação. O que se espera é que o governo reduza as despesas e ele, segurando as despesas, ele possa gerar superávit. É com esse superávit que haverá o abatimento da dívida, assim como o corte dos juros, que é esperado a partir do ano que vem com maior intensidade, também tem um impacto sobre a correção dessa dívida. A fatia que é corrigida com a taxa básica de juros, a Selic, pode diminuir essa correção se o Banco Central começar a cortar mesmo a taxa básica, que é o que a gente espera. Agora, o grande risco é que é um projeto de 20 anos. que o setor público estaria enquadrado nessa PEC. Você vai ter mudança de governo no meio do caminho. Você não sabe qual vai ser a responsabilidade do governo. A gente não pode confiar na responsabilidade dos políticos. Então, o Temer, ele colocou uma camisa de força nas despesas públicas. Agora, é preciso administrar com muita eficiência para que isso não se volte contra a população. E aí tem a questão da reforma da Previdência, porque a Previdência não segue esses parâmetros. Mais gente vai se aposentar, vai começar a receber o benefício, tem correção disso tudo.
Então o rombo da Previdência só vai crescer. Daí a importância de você ter a reforma da Previdência, porque o governo tem que barrar esse aumento das despesas muito além da inflação, porque senão a Previdência vai engolindo todo o orçamento do governo, e aí ele vai ter que espremer todo o resto, ele vai ter que espremer saúde, educação, funcionalismo, investimentos e tudo mais que está submetido a essa PEC. Então o governo vinculou uma coisa à outra. Agora é ver se ele vai ter espaço político para isso, se a crise política vai deixar, se a população vai aceitar essas mudanças que estão sendo propostas na reforma da Previdência. Claro que ele vai ter que negociar muita coisa, que foi uma reforma muito pesada, a gente falava disso na semana passada. Mas a gente está num momento meio que crucial para definir o que vai acontecer com as contas públicas. Não dava para ficar do jeito que estava, com aquela responsabilidade toda. O Brasil já perdeu o grau de investimento, perdeu credibilidade, sendo rebaixado atrai menos investimentos estrangeiros, precisa desse fôlego financeiro. Os agentes econômicos aqui no Brasil, empresários, todo mundo sabe que está uma bagunça. E aí se explica, Ellen tem uma pergunta para te fazer, Denise, mas se explica as tais medidas impopulares que o governo Michel Temer já desde o início falou que precisaria adotar para colocar o país onde esse governo entende que o rumo deve estar. Fala, Ellen. Denise, a gente tem que cuidar muito, sobretudo a gente que fica responsável por esclarecer tudo isso, que às vezes os discursos vão se repetindo e acabam se tornando verdade, né, nessa repetição. O primeiro discurso é de perguntas sobre questão de saúde e educação, que todo mundo disse, não, essa PEC vai acabar com as universidades públicas, com financiamento de bolsa, vai acabar com esse setor. Então, assim, na verdade, não necessariamente. Você continua destinando uma verba, você pode, inclusive, aumentar essa verba desde que você diga de onde você vai tirar. Exatamente. Se vai sair de outro setor. Se você precisar de algum novo projeto, você pode fazer isso. Vai tirar de algum lugar. Vai tirar de algum lugar. A outra questão é em relação aos poderes. Todo mundo bate, e acho que é uma tecla que precisa ser batida sim, que nós temos muita diferença de gastos entre poderes e de responsabilidades entre eles. Daqui para frente, com a PEC, se o poder X gastar mais do que poderia, ele pode ser responsabilizado? Como é que vai ficar? Ele vai ter que deixar de contratar mais gente? É um grande perigo esse jogo de forças. É os lobbies setoriais que vão tentar se defender para ter mais reajuste. Agora mesmo a gente está tendo reajustes, não é? Para tentar garantir uma situação. A Defensoria deve ter um reajuste enorme agora, não é, parcelado, mas já vai entrar nessa nova PEC, nessas novas condições, com uma vantagem, com reajuste assegurado. O governo Temer mesmo, ele promoveu vários reajustes logo de início, naquela fase de interinidade, que ele queria fazer uma média política, falou que já pegou a negociação do governo anterior, que Dilma já estava levando isso adiante, que eram setores que ficaram muito tempo sem reajuste salarial, mas já você teve o inchaço da máquina. Mas o governo também cuidou da questão, por exemplo, de saúde, já teve uma alocação maior de recursos neste ano, para que ela entre nessas novas condições sem se submeter a um aperto muito forte. E para o ano que vem o problema não é tão grande assim, porque a tendência é de a inflação no ano que vem ficar bem mais baixa que a deste ano. Então vai ser corrigida, as despesas vão ser corrigidas por uma inflação maior que a inflação corrente. No ano que vem se espera IPCA, por exemplo, 4,5%, 4,9%, que é a projeção mais pessimista, contra uma variação este ano de 6,5%. Então as despesas sobem 6,5%, com uma inflação bem menor. Agora, se virar essa situação, aí a situação complica muito. Se você tiver, por exemplo, uma inflação em alta novamente, as despesas sobem obrigatoriamente e aí você só vai poder corrigir com base numa inflação menor. E vai ter toda essa questão da briga de poderes que a Ellen colocou, de eficiência do setor público. Então, na teoria, é um avanço muito importante. Vai exigir uma responsabilidade muito maior na gestão, na distribuição dos gastos. Agora é ver se o governo vai ser responsável dessa forma mesmo, né? Agora, Denise, a PEC sozinha não vai fazer milagre, né? Ela precisa vir acompanhada da reforma da Previdência, de outras ações do governo para o controle dessas contas públicas, né? É reforma da Previdência e é bom que haja também o que pode facilitar muito a retomada do crescimento. Você tem maior geração de impostos, você pode ter uma retomada de investimentos no geral, fazendo a economia fluir melhor. Agora, você vê numa situação de crise, por exemplo, a demanda por saúde pública, por educação pública cresce muito. As escolas
escolas estão perdendo alunos agora, as escolas particulares, porque as pessoas não têm como bancar, vão para o setor público. Aí as pessoas cancelam o plano médico porque não estão conseguindo bancar, vão para o setor público. Fora as demissões, o desemprego, que também jogou milhões de pessoas aí no mercado de trabalho, sem essa proteção do plano de assistência médica, aí vai aonde? Vai cair no SUS. Então você tem uma despesa crescente em função da crise. Sim. Então você tem que ter a recuperação da economia, responsabilidade do governo, uma administração muito mais eficiente dessas áreas estratégicas para que dê certo do ponto de vista da população. Agora, alguma coisa tinha que ser feita. Agora, o governo engessou muito, então é um risco. É uma coisa de 20 anos. E olha que mesmo com todo esse aperto, se tudo der certinho, o governo só vai ter saldo positivo nas contas em 2020. Olha o tamanho do enrosco que a gente Agora, tá. falando de previdência, O Denise, desmonte que tivemos nas contas. Eu fiquei, e acho que quem assistiu também ficou com uma pulga atrás da orelha. Na última segunda-feira, quem era entrevistado no Roda Viva era o Marcelo Caetano, o secretário da Previdência. Ele falou com a gente no Jornal da Manhã também. E aí, mas teve uma pergunta no finalzinho do programa, assim, já tava meio que encerrando. Disseram pra ele assim, se tivesse uma coisa só que você pudesse acrescentar ali, mas que não dá, porque politicamente você sabia que não ia, o que seria? E ele respondeu, maior equidade entre os sistemas, eu deixaria as coisas mais iguais para todo mundo. E eu me senti idiota ouvindo aquilo, porque é como se eu tivesse ouvido do próprio governo o seguinte, sim, eu vou pagar para uma boa casta continuar sendo privilegiada. Eu tô errada? Não está. Que nem dos militares tem aquela justificativa de que está previsto na lei, então eles vão ter uma reforma própria deles, do sistema previdenciário, a que a gente não tem prazo para que isso aconteça, mas eles não vão se submeter às mesmas regras. Aí vem aquela história das filhas dos militares, que têm direito a um benefício vitalício, no caso da morte do pai, eles já modificaram isso, então tem muita gente que não entende bem. Eles modificaram, mas isso para quem ainda vai entrar, vai virar militar. Para quem já estava, pode ter filha à vontade que elas vão ter direito a esse benefício. Mas o que, esse que é o problema. Que chega pro ouvido do cidadão médio, né? Não mudou a isso questão daí. Da equidade é que assim, é aquela transição. No momento onde todo mundo está buscando fazer o esforço, o governo no seu papel, enfim, o cidadão que já faz tanto esforço, quando se depara com uma coisa, você fala assim, pô, peraí, isso não tá certo. E para políticos também, eles estão incluídos agora, mas para políticos que ainda forem eleitos. Então é daqui para frente, é diferente você falar, por exemplo, de um trabalhador que não vai valer para quem entrar agora no mercado de trabalho. Para um contingente imenso da população que já está trabalhando, a reforma da Previdência vai significar muito mais tempo de contribuição, aquela idade mínima. Eles têm as argumentações, assim, por exemplo, quando fala da pessoa que está com um pouquinho menos de 45 anos, a mulher e um pouco menos de 50 anos o homem, que eles não vão ter direito àquela aposentadoria imediata. Agora, o secretário argumentou comigo, ele falou, é exatamente isso que a gente quer barrar, é isso que estava quebrando a Previdência. Nossa, essas Denise, pessoas que se aposentam cedo demais. Sim, essas questões. Isso. A reforma é para isso mesmo, é para não deixar que a pessoa muito nova se aposente. Então você se sente, claro, agredido no seu direito, que já estava lá, você estava já fazendo os cálculos, 2 anos, 3 anos para eu acabar, já vou parar de trabalhar. Então o que a gente deve sentir, Denise? Um otimismo ou um pessimismo com tanto senão que você colocou aí? Olha, a gente chegou numa encruzilhada da economia porque houve uma deterioração muito grande, Edgar. Então, se você não fizesse nada, a gente ia ter um desmonte ainda maior da economia, alguma coisa que caminhe para uma situação semelhante à da Venezuela. Que você desorganiza todos, são aquelas crises que nós tivemos no passado. Né? Então pode chegar um momento que o governo não gera superávit, ele não tem como bancar os compromissos, ele tem que emitir moeda. Emitindo moeda para bancar essas dívidas todas, gera inflação, a gente vai para a hiperinflação. Esse seria o cenário mais dramático que a gente poderia viver, uma situação, claro, de crise, de desequilíbrio das contas, de perda de poder de compra. Aí o governo resolveu assumir essa responsabilidade de reorganizar as finanças públicas e tomar uma medida muito radical. E a gente tem que torcer para que isso dê certo, para recuperar a credibilidade, fazer com que a economia cresça. Agora, claro que as ações vão ser, em alguma medida, atropeladas pela Lava Jato, pelas delações, pelo envolvimento do Congresso, da base de apoio do governo, envolvimento do próprio governo, que aí coloca uma grande interrogação quanto ao futuro da gente. Exato, eu acho que falta pra gente, somos carentes de um momento de união
unificação, inclusive das tendências políticas da nação, né? Porque se tínhamos há pouco tempo um governo de Dilma, onde se reclamava que ela não conseguia governar, não conseguia ir adiante com seus projetos. Agora temos um novo governo, que também tem o enfrentamento de uma oposição que olha o lado, quer dizer, todas as questões negativas relacionadas a essas mudanças que o governo vê como imprescindíveis para a gente seguir, são olhadas com um olhar de desconfiança da oposição. Então, quer dizer, estamos submetidos eternamente, estamos fadados a essa diferença política que fica brigando lá em cima e a gente aqui levando a nossa vidinha besta. Mas o diálogo tá muito legal. Você viu que ontem manifestantes foram em frente à Fiesp ali, de forma pacífica, que era né? exatamente contra essa PEC, né? Eu em Brasília também os manifestação. manifestantes contrários à PEC dizem, com a aprovação da PEC, o que a gente vai ter no Brasil? Saúde e educação de quinta. Ou seja, vai continuar tudo igual. A gente já tem. É aquela coisa que a gente falava de eficiência. Você não pode usar como bandeira política, você pode cobrar do governo eficiência, gestão, pode cobrar da mesma forma. Agora, Edgar, vamos pensar só uma coisa para encerrar. Em 2018 tem eleições. Alguém vai ser eleito com respaldo popular. Se estiver inviável administrar a situação com essa PEC, um governo eleito pelas urnas facilmente mudaria essa situação no Congresso. Você pode fazer uma nova emenda constitucional com respaldo popular e você acha que o Congresso não aprova uma PEC que seja para liberar gastos? Sim. Se tudo der errado. Sim. Mas é isso, mas eu acho que bom. A gente tem que apostar que a responsabilidade e a eficiência possam prevalecer, né? Vamos, final de ano, vamos ser otimistas, né? Apostar, em 2017. Tudo será diferente. Olha, obrigado, viu, Denise? Bom dia, gente. Bom dia pra você, boa quarta-feira. Olha,